Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Quero trazer uma reflexão nessa parte da noite relacionada à questão do grito da alma. Eu estava aqui refletindo sobre a razão humana, sobre alguns conceitos humanos e sobre algumas dificuldades que o ser humano passa. Lutas, aflições, dor, angústia, miséria, doenças incuráveis, entendeu? Problemas psicológicos, problemas mentais, problemas emocionais, problemas de depressões, enfim, tudo aquilo que leva o homem ao extremo. E eu estava vendo aqui a vida do Bartimeu, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47, que é uma base sobre o que eu quero trazer nessa reflexão. Que fala assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando eu olhei esse texto e fiquei analisando sobre o sofrimento humano, que muitas vezes a pessoa chega a um extremo tão terrível que ele fica praticamente sem saída. Olhando para a vida do cego Bartimeu, quando ele começou a gritar, que eu quero falar justamente sobre o grito da alma, o grito do interior do homem, o grito do homem real, que é a alma do homem. Não é nem o espírito, mas a alma. Então, quando o homem chega a esse ponto da sua alma gritar por socorro, é uma situação muito complicada, é uma situação de extremo, que não tem mais para onde correr. Então, quando o cego Bartimeu chegou a essa situação, à beira do caminho, muitos anos que levava aquela vida mendigando, à beira do caminho, sem nenhuma perspectiva de vida, né? Desesperançoso, sem ninguém para ajudar, unicamente um amigo que tinha, mas na mesma situação que ele estava. Então, quando eu olho para esse texto, nessa parte, e vejo que quando Deus ele quer mudar a vida de alguém, ele vai ao encontro dessa pessoa. A primeira coisa que acontece é o próprio Deus ir ao encontro dessa pessoa. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Jesus já sabia que Bartimeu estava na beira daquele caminho, há muito tempo já mendigando, pedindo esmola, já desanimado, à beira daquele caminho. Então, foi de propósito Jesus entrar naquela cidade de Jericó, justamente para mudar a vida daquele homem. O texto narra de um cego, mas se você for nos outros evangelhos, lá vai falar de duas pessoas. O que eu quero te falar é que dentro do sofrimento humano, em si, não muda o homem, mas quando Deus ele vem ao encontro do homem para dar uma oportunidade ao homem, toda a sua miséria se transparece. Foi o que aconteceu com o cego Bartimeu. Quando Jesus bateu os pés dentro daquela cidade de Jericó e o cego percebeu que era Jesus, diz a Bíblia que ele começou a gritar. Aquele grito não era um grito do cego Bartimeu em si, mas era um grito da alma, um grito de desespero, um grito da última oportunidade que ele ia ter. Por quê? Porque após esse acontecimento, Jesus ia passar pelo processo já de ser preso e levado à cruz do Calvário. Então, aqui foi a última trajetória de Jesus por esse caminho de Jericó. Então, quando Deus ele quer mudar a vida de alguém, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vem ao encontro. E quando ele vem ao encontro, toda a miséria daquela pessoa se transparece na alma. Então, a pessoa ele vai entrar em desespero. Conforme a sua dor que você esteja passando, é o seu grito. Então, a dor do cego Bartimeu era tão grande que ele começou a gritar, desesperado, por uma mudança.
porque a aparência do cego Bartimeu, ela não era das melhores. Ela não era das melhores, aquela aparência que estava naquele momento. E nós vivemos um momento tão difícil na nossa vida relacionado à questão da aparência. As pessoas olham para você e veem que aquele perfil que você está naquele momento não é o teu perfil real. Não é a tua aparência real. Quando você está debaixo de dor, debaixo de dificuldade, a sua aparência muda. Muda completamente. Quando a vitória chega, o seu rosto se transparece, tudo volta ao normal. É tanta pressão sobre aquela pessoa a tal ponto que a alma, ela falta sair do corpo. As primeiras características que vêm sobre a pessoa que está com a sua alma desesperada, você olha para o olhar dele, ele já fica com aquele olhar distante e o seu olhar fica, como a biteca dos seus olhos, falta sair para fora. Ali é o desespero da alma, que está próxima para a pessoa morrer. Então o cego Bartimeu chegou a esse extremo do grito da alma. O que estava gritando ali era a alma do Bartimeu pedindo socorro por uma grande mudança. E simplesmente porque ele já tinha enxergado. Diz o texto que quando Jesus chegou até ele, fez uma pergunta ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E aí diz o texto que ele disse que eu volte a enxergar. Então dá para entender que ele não nasceu cego. Então, como é difícil você nascer normal, vendo tudo, de repente, uma hora para outra você perder a visão. Quem que não entra em desespero? Agora, quem já nasceu cego, ele não vai entender, não vai ver. Mas quem já nasceu na luz, vê essa luz desse mundo, para de repente voltar a uma escuridão, olha, é complicado. Então, a alma de Bartimeu está dentro de uma escuridão, que ele não aguentou, não suportou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que aquele grito foi tão forte que o próprio Jesus Cristo ouviu e parou. Diz o texto que Jesus parou e mandou chamar, e ele veio ao encontro de Jesus. Olha como a coisa é tão maravilhosa. Jesus veio ao encontro a tal ponto, encerrar metade. Depois veio o cego Bartimeu e veio ao outro encontro. Então tem coisa que para acontecer na nossa vida tem as duas partes: a parte que Deus vai fazer e a parte que nós vamos fazer. É metade e metade. Então Jesus, ele veio ao encontro dele, mas ele fez algo para com que o cego Bartimeu também viesse ao encontro dele. A necessidade tem que chamar a atenção. E você tem que confessar, jogar para fora qual é a tua necessidade. Então muitas vezes você está passando por um momento tão difícil, a tal ponto que você fica esperando um milagre, mas enquanto você não jogar para fora, ninguém sabe a sua necessidade. E quando você não vomitar para fora, ninguém vai saber a sua necessidade. Jesus sabia a necessidade dele, mas ele queria que o cego Bartimeu confessasse com a sua boca. A pergunta no versículo 51 fala: indagou Jesus: que quero que eu te faça? Indagou Jesus: que quero que eu te faça? Aí o cego foi e disse, o cego fala aqui, Rabone, quer dizer mestre, que eu volto a enxergar. Então dá para entender no texto que o cego Bartimeu, ele via, tinha uma visão perfeita. Diz alguns historiadores que ele perdeu a sua visão relacionada à questão de um soldado, voltado à questão do seu pai. Parece que o pai dele era soldado, era de uma corte aí, não sei se era de Roma, dos romanos, e os soldados vieram e furaram os seus olhos e mataram o seu pai. Alguns historiadores falam mais ou menos nesse sentido, que aí ele perdeu a sua visão, mas ele não nasceu cego. Então muitas vezes você chega dentro da situação que você perdeu a visão do negócio, está perdido, não sabe para onde tomar mais rumo da sua vida. Você já fez de tudo e tudo está escuro para você. Tudo está escuro, tudo está difícil. Para onde você olha só é dificuldade, só é luta, só é pavor, só é depressão, só é morte, só é, sabe?
Mas uma coisa é certa, que o próprio Deus, Ele não quer isso na nossa vida. Ele quer que o homem tome uma atitude de mudança. Então, toda pessoa tem uma oportunidade na vida. Todos. Ninguém morre sem oportunidade. Fazer assim, morri, acabou minha história e eu não tive oportunidade. Não. Todo ser humano na face da terra, por mais ruim que ele seja, Deus dá uma oportunidade para ele, uma oportunidade de mudança. Assim como deu para o cego Bartimeu. E ele abraçou aquela mudança e começou a gritar, o grito da alma, a tal ponto que a multidão repreendeu ele. Aqui fala, no versículo 48, muitos o advertiam severamente, para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. A compaixão é uma misericórdia que Deus dá ao ser humano, é uma oportunidade. Então ele pediu misericórdia, pediu compaixão, para que Deus ouvisse ele e tirasse ele daquela situação. Mas esse grito é um grito que vem da alma, de desespero, que você disse, ou é hoje ou nunca. Tem momentos da nossa vida que você chega a esse ponto, ou é hoje ou nunca vai acontecer mais nada. Ou Deus me dá um milagre hoje, ou não vai me dar mais nunca. Então, eu sei que muitas vezes, nessa noite de segunda-feira, deve estar dentro dessa situação do cego Bartimeu, desesperado, pode estar em cima de um leito, de uma cama, ou numa cadeira de roda, ou seus últimos suspiros, esperando uma oportunidade. Mas eu quero lhe falar nessa noite que você não vai morrer dessa situação. Deus vai te dar uma oportunidade para que você grite mais alto. Mas, meu irmão, eu já tenho gritado, grito mais alto. Eu não tenho mais força para gritar. Grite a alma, grite o grito da alma. O grito da alma, muitas vezes a sua boca não mexe, mas a sua alma está gritando dentro de você. A dor é tão grande que você não consegue mais nem abrir nem mexer os lábios, mas a sua alma está gritando. E como Deus é onisciente, Ele vai ouvir a voz da sua alma e vai te tirar dentro dessa situação. Eu não sei qual é a sua situação que você está passando, mas com certeza Deus vai ao encontro de você para te tirar dessa situação. Seja uma depressão, seja uma síndrome do pânico, seja medo, seja pavor, seja um problema psicológico, seja um problema até mental, um câncer, seja uma doença incurável, mas você não vai morrer sem uma oportunidade de Deus falar com você. Não vai morrer sem ter uma oportunidade de Deus falar com você. E aí você vai falar diretamente com Deus, porque Ele vai lhe fazer uma pergunta: o que quer que eu te faça? E você não pode ficar titubeando em dois pensamentos. Você já tem que estar com a resposta na ponta da língua. O cego Bartimeu ele não ficou ali procurando, não. O que quer que eu te faça? Disse que eu volte a ver. Aí diz o texto, no versículo 52, Jesus ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Olha a grande mudança que veio sobre a vida de Bartimeu. Mas antes ele teve que tomar atitude. Que quando Jesus parou, diz o texto aqui, quando Jesus parou, aí falou assim, foi então que Jesus parou e pediu, chama-o. E assim foram chamar o cego. E chegar lá, os discípulos falaram, ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Então muitas vezes você pode estar tendo uma situação que está tão difícil que você já não tem mais força nem para se levantar, mas você vai ter força para se levantar, nem que seja a última vez que você se levanta, mas se a última vez que você se levantar, você vai receber o milagre. Porque o cego Bartimeu estava naquela situação, sentado à beira do caminho, e ele já estava 100 anos, desanimado para se levantar. Mas quando os discípulos chegaram lá, a primeira palavra que os discípulos falou foi ânimo,
Ânimo, vírgula, homem, exclamou, levanta-te, levanta-te. Ele te chama, Jesus te chama, Deus te chama. Então a mesma coisa, Deus pode chegar hoje diante de você, dentro dessa situação, e Ele dá uma ordem. Tem bom ânimo, viu? Levanta-te, vem ao meu encontro, que eu vou mudar a tua história. Você não vai morrer nessa situação, você não vai ficar nessa situação. Então essa palavra, essa reflexão dessa noite é para você que muitas vezes chegou ao limite, diz, não dá mais. Eu vou tirar até a minha própria vida. Tem pessoas que chegam ao limite que eu vou tirar a minha própria vida para poder sair dessa dor, sair dessa situação. Eu não sei qual é a sua situação, mas de repente pode ser uma situação tão extrema que para você acha que não tem mais jeito. Mas eu quero te falar que tem jeito. É você começar a abrir a boca e começar a gritar. Porque se quando você começar a gritar, alguém vai te ouvir. Mas Deus pode descer do céu à terra, Deus pode usar alguém para te abençoar, mas você precisa se levantar, você precisa gritar. Primeiro você precisa se levantar, ter ânimo, porque aqui quando os discípulos chegou, ele falou, tem ânimo. Aí depois que ele se animou, levanta-te. Depois que ele se levantou, ele começou o quê? Andar e gritar. Muitas vezes você quer um milagre, mas está sentado, não quer mais se levantar dessa situação, você não quer mais se levantar dessa depressão, você não quer se levantar da síndrome desse pânico, você não quer se levantar dessa doença incurável, você não quer se levantar desses problemas mentais, você não quer se levantar desse problema muitas vezes financeiro, você não quer se levantar nesse problema muitas vezes dentro do seu relacionamento de marido e mulher, muitas vezes você não quer se levantar dentro da situação de empresa, de repente alguma coisa está acontecendo, mas Deus nessa noite te manda se levantar. Levanta, homem, tem ânimo e vá ao encontro da tua necessidade, que com certeza Deus vai te abençoar. Então essa reflexão nessa noite é o grito da alma. Você tem gritado, mas ainda você não gritou o grito da alma. O grito da alma é um grito intenso, é um grito de desespero, como assim, hoje é meu último dia, amanhã não dá mais tempo. Era como o cego Bartimeu. Se Jesus tivesse passado por ali, por aquela cidade, e ele não tivesse feito essa atitude, até hoje a Bíblia narra que ele não tinha recebido um milagre. Mas a Bíblia fala que ele recebeu um milagre. Por quê? Porque ele entrou em desespero. Tem situação na nossa vida que se você não entrar em desespero mesmo, para ter uma mudança na sua vida, nunca vai mudar. E Deus está esperando você fazer isso. O grito da alma, o último grito, a última atitude que você tem que tomar, porque não tem como você mais continuar da forma que você está. Você precisa de um renovo, você precisa de uma nova história, você precisa que a página mude. A página tem que mudar. Entra ano e sai ano e você continua nessa mesma miséria. Você diz, esse ano não, mas o ano que vem a coisa muda, e o ano chega e você continua do mesmo jeito. Essa semana não, mas a semana que vem chega e você não muda, continua a mesma coisa. Esse mês não, mas o mês que vem muda. Você chega o mês que vem e não muda, você continua na mesma miséria, na mesma situação, na mesmo problema. E não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer é te levantar, é te dar ânimo, é te curar, é mudar a sua história. Jamais Deus quer que o homem morra dentro de uma miséria. Não quer. Deus nunca levantou o homem para morrer dentro de miséria nenhuma. Deus sempre vai dar a oportunidade para o homem se levantar e mudar a sua história. Então que nessa noite, nessa reflexão, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, que fala sobre o cego Bartimeu, você tome posse dessa palavra e se levante. Primeira coisa, você vai ter que ter ânimo, se animar. Segundo, você vai ter que se levantar. Terceiro, você vai ter que andar. Quarto, você vai ter que gritar e ir em direção a Deus, para Deus resolver essa situação de uma vez por todas. Mas não pode ficar dessa forma que está, porque se ficar você não vai mais, você não tem como aguentar ficar o resto da vida sentado na beira desse caminho da vida, na beira do caminho desse problema, seja enfermidade, seja o que for, mas precisa mudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe nesta noite.